Os destaques, o que é e o que foi notícia nesta semana pelo portal Mesorregional com a participação de Jefferson Santos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge Tais, bom dia, Rafael, que está aqui com a gente, e a todos os ouvintes da Itaberá e também os leitores, internautas do Mesorregional que também passam a nos acompanhar. Me fugiu o nome da pessoa, mas foi abordado, sabe, o seu Jefferson, que sempre está lá com o Jorge, a sexta-feira, né? Num supermercado, Jorge Tais. Que bacana, né? Falar com a gente. Que bacana, né? Então, para ele, um abraço aqui de toda a equipe Fugiu o nome, infelizmente, já faz uns diazinhos. Da Rádio Itaberá. Bom, Jefferson, a gente vai começar a semana de trás para frente, né? Vamos começar por hoje, por essa madrugada, em mais uma tragédia na BR-470, envolvendo um condutor embriagado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que conduzia um caminhão do Rio Grande do Sul, né? De uma empresa do Rio Grande do Sul, fazendo zigue-zague, que foi flagrado e filmado por quem estava na rodovia, que bateu de frente contra um outro veículo, matou uma criança, uma senhora, a mãe da criança, tudo isso nessa madrugada. Parece que as histórias se repetem, né, Jorge? E sabe o que eu vejo muita gente falar assim, eu não vejo mais jornal, eu não vejo notícia, eu não sei o quê, eu não vejo tragédia. Sim, certamente um motorista que nem esse de hoje era alguém muito desinformado, desorientado e despreocupado com a lei. A lei que vai punir ele e vai punir a família dele pela tragédia que ele ocasionou ao encher os cornos, como dizia minha saudosa avó, pegar o volante de um caminhão de grandes proporções, né, um veículo de grandes proporções, veículo de carga, e colidir na contramão da sua direção num veículo que, infelizmente, também estava irregular, porque estava com 6 passageiros, com 5 passageiros mais o motorista, quando era um carro para 5 pessoas, né? E aí tudo isso culminou numa tragédia. Eu não consigo nem entender, porque é um carro bem antigo, aquele carro ali, que geralmente não... É um Landau, né? Isso, esses carros, eles geralmente, né, eles não estão nas mãos de pessoas mais humildes, porque já são carros que têm um valor muito acima hoje no mercado, carros de colecionadores. Mas enfim, e aí a gente vê isso, né? Alguém filmou ali, fez certo também, não sei se comunicou a PRF, mas pelos poucos segundos que captaram as imagens que foram divulgadas, não daria, obviamente, o tempo para a Polícia Rodoviária Federal chegar e abordar o indivíduo, se é que daria para ser abordado. Os caminhões, a gente estava falando aqui em off, né, Jorge? Os caminhões mais modernos, e aí, claro, são os bem mais modernos, diria que 2020 para cá, né, os mais novos, mas talvez isso, a renovação da frota vai proporcionando. Se o motorista, ele pisca, né, aquele famoso piscada de cansaço, acende um alerta, o caminhão vai encostar. Se ele foge das faixas, o caminhão ele vai emitir um sinal de alerta, vai reduzir a velocidade, ele vai ter que parar. E também os carros já têm essa tem essa alguns autonomia, carros, né? que já tem essa autonomia. E inclusive com odor etílico. Se entrar um passageiro com odor etílico, o caminhão não anda. O caminhão não anda. Pois é, né? Mas são veículos modernos, né? E não é o caso todas as empresas conseguem modernizar a frota. Além da dor de cabeça para a empresa que esse motorista vai ocasionar. Ontem recebi uma denúncia, Jorge, de um outro caminhão, de uma empresa com uma filial em Joinville, mas com a sede em Caxias do Sul, e irei noticiar também, já solicitei informações para a empresa sobre o que aconteceu. Eles responderam que não é uma prática, obviamente, aquela resposta padrão, sim, que vão tomar atitudes, mas um caminhão na contramão da BR-470, ali na região do Belchior, um dos trechos mais movimentados dessa rodovia federal, um dos mais perigosos, caminhão na contramão
para evitar ir até ali o retorno na fortaleza, ali na antiga Dudalina. Ora, muito perto, né? Qual o tempo que ele ocasionou? E tem que ser punido. Não diria até que perdeu o emprego, ninguém quer desejar isso pra gente, mas esse motorista aí precisa voltar no mínimo para uma reciclagem, chamar para uma chinchada ali, porque poderia ter ocasionado uma tragédia dessa também. E o pior é que aquele trecho permite isso, né? Permite, né? É um trecho que ainda está em obras. Está em obras e tudo mais, né? E gera muita confusão também. Gera muita confusão. Aliás, tem que ter muito cuidado, principalmente quem vem pela primeira vez, vem à noite. Isso. É, aí falta meio sinalização, confuso. né? Falta acabar aquilo lá. Daqui a pouco vai estar aí, a gente vai dar uma cutucada no senhor Renan, que vai ter aqui terça. É justamente esse mesmo. Primeiro, lamentar mais essa tragédia na BR-470, né? Muito ocasionada por um condutor embriagado, infelizmente, né? São 3 pessoas de uma mesma família que perdem a vida, né? A neta, a avó e a mãe. Aí o pai estava conduzindo o carro, outros 2 filhos, que era a gêmea da criança que morreu e mais um outro irmãozinho, foram internados no hospital. Parece que um menino em estado um pouco mais grave. A gente torce pela recuperação de todos, né? E os nossos sentimentos aí a famílias e amigos dessa família. Em princípio, esse carro seria do Rio Grande do Sul, esse Landau envolvido nesse acidente. E olha, ontem surgiu a informação de que mudou o superintendente do DENIT em Santa Catarina. E no mesmo dia que há essa informação, vem a notícia da liberação do viaduto do Badenfurt a partir da próxima terça-feira, após uma cerimônia que vai ser realizada às 8 horas da manhã, com a presença do ministro do Transporte, Renan Filho. Essa notícia foi divulgada pela deputada federal Ana Paula Lima, através da sua assessoria, e não pelo DENIT. Mas, segundo a assessoria da deputada, está confirmada, né, essa cerimônia e a liberação do trânsito ali tão aguardado a partir das 8 horas da manhã de terça-feira. Mas não houve explicação nenhuma para a mudança na superintendência do DENIT. Já vou comentar isso também. Jorge, isso comprova que a inauguração virou um ato político e não técnico. Deveria ter sido liberado no dia 11. Né? Mas a maioria né? A maioria das obras públicas é assim. Agora, só que a gente está falando de uma obra que está atrasada, que envolve vidas, que envolve desenvolvimento e que tem uma suma importância para a região. Vir de um político a comunicação e não do órgão já escancara isso. E a gente, né, não pode considerar as coisas normais, as coisas anormais normais. Porque as coisas anormais estão virando normal no Brasil. A gente não pode ficar pensando, cobrarei, né, do ministro, farei perguntas assim... Se for possível, for possível, né? Por que a inauguração de uma obra pequena para o tamanho da proporção que é a obra, de toda a obra, né? E também, né, sobre essa falta de sinalização durante obras, trechos que aguardam, porque existe explicação técnica, né, que confunde a cabeça de muita gente. Por que eles começam aqui e não terminam e vão colocar lá? Porque precisa sentar o solo, tem as várias explicações técnicas ali. Então, só que precisa estar bem sinalizadas, né? E essa mudança do DENIT com a saída do Alisson, o Alisson não vinha fazendo um trabalho ruim. O antecessor dele estava complicado, né? Não respondia à imprensa, não comparecia. O Alisson muito diferente. Porém, Jorge, eu vou citar uma outra instituição daí do estado de Santa Catarina, né, do estado e não da União, que sabe aquela coisa assim, ó, ou você faz a imprensa falar mal da gente, ou a imprensa para de criticar, ou a gente vai te tirar daí.
que isso para mim também é um ato de censura. Isso está acontecendo no corpo de bombeiros, ou eles fazem calar a imprensa ou tu vai ser transferido. E o Alisson, talvez, essas cobranças que a gente fez, inclusive envolvendo o próprio viaduto do Badenford, pode ter tirado o Alisson daqui. Ou, né, quem vem para cá? Um cara da região do próprio ministro, que é um cara que foi superintendente do DENIT na Bahia. Vai vir para Santa Catarina. Certamente é uma pessoa que conhece muito o estado de Santa Catarina, né? É uma pessoa que já trabalhou na Bahia, deve conhecer muito. São estados vizinhos, as mesmas proporções, a mesma geografia, os mesmos problemas, né, Jorge? Estou falando isso com muita ironia, é claro. Mas está aí, 2 medidas políticas. O adiamento para a inauguração, aliás, ontem mesmo, né, foi noticiado que seria segunda. Um pouquinho depois foi anunciado que vai ser terça, na verdade, né? E deveria ter sido primeiro dia hoje. 11. Hoje? Isso. Hoje. A primeira informação era de hoje. Mas, enfim, vai ser liberado o trânsito lá. E não iria se perder essa possibilidade de dar uma visibilidade Exato. a tudo isso, né? Principalmente pela importância que é aquele viaduto. Uhum. E questione também o ministro, porque tem 4 viadutos que sequer... Começaram, né? Não, sequer tem um movimento no local desses viadutos. E a promessa é entregar tudo no ano que vem, né? Sim. Imagina. Será que dá? Promessa... Aqui em Blumenau, a gente vai usar a tática do faroeste para acabar com pichações. Olha só, né? Quando a gente não tem competência para fiscalizar, vamos pagar os outros para fazer, né? Eu vou ganhar dinheiro, Jorge. Vai ganhar não, né? Tu viu o projeto? Vai ganhar nada, cara. Tu viu como é que funciona a tua recompensa? Se for detido, se for comprovado, se pagar multa, se receber, aí talvez tu ganhe alguma coisa. Eu já fiz a minha parte. Cara, aliás, mas tu sabe o que eu me revoltei com isso? Não é pela intenção de, claro, precisa melhorar, precisa avançar. Mas utilizaram como base o túnel que tem responsável, que não tem câmera para fiscalizar, não tem ninguém para fiscalizar, que se tu andar aí frequentemente, como é o meu caso, vai ver um monte de adolescente rabiscando aquilo ali. Né? Gente de um lado, gente do outro lado. Tá cheio. Mas não tem uma câmera, não tem ninguém para fiscalizar. Ô Jorge, olha, sei lá. Eu vou fazer a minha parte, porque se você circular por Blumenau inteiro, é parte que você vai ver pichada na cidade. E parte é uma assinatura de um indivíduo que chama isso de arte. Tá? Aqui na Avenida Beira-Rio, na 7 de setembro, na 15 de novembro, na Rua São Paulo, na Rua Bahia, na Rodolfo Redel, por onde você andar na cidade de Blumenau, além da região central, tem esse pichador com essa assinatura, que eu mesmo denunciei para o prefeito, mandei os vídeos para ele, mandei as abordagens para ele, mandei o canal do YouTube, que é onde que ele monetiza, ganha dinheiro para comprar mais tinta, para fazer essa lambança na cidade, está identificado, por isso que eu quero ganhar, então, né, eu só não sei o endereço dele, mas tá, mas eu quero te fazer uma pergunta. Adiantou? Não adiantou, e aí eu fiquei surpreso como você com esse projeto de lei, porque, assim, tá fácil identificar o indivíduo. É só fazer o próprio município... Tá fácil não, todo mundo sabe quem é. Quem é, exato, eu só não sei. Mas o prefeito é delegado, a Polícia Civil acha o cara num estalar de dedos. Num estalar de dedos. E aí vem, assim, um indivíduo, tem 2. Tem o parte e tem o tal de Buiú. Tá? E eles também são contratados por empresas que querem decorar seus muros e tal. E aí eu concordo, se fosse isso, né? Mas eles usam esse dinheiro. E aí o seguinte, são esses 2 que sujam a cidade inteira. Mas será que é só?
90% sem medo de errar. Pelas assinaturas. Eles assinam. E o que é pichação e o que é arte? O grafite é arte. Quando vamos citar alguns muros aqui que existem arte. Sim. E que não foram nenhum desses dois indivíduos. O muro ali na Gaita Zering, ali para quem vem da Rua Bahia e onde começa Engenheiro Paul Werner, ali existe um muro grafitado. Antiga sede do Jornal Santa Catarina, lá na Rua Bahia, esse muro é grafitado. Na própria rua onde eu moro, um desses dois aí foi contratado para pintar o muro de uma creche e conta a história de Jesus, do mundo, né? E como a história de Deus, na verdade, né? Uhum. Os 7 primeiros dias. Super apoio. Mas não fazer onde você não tem autorização, onde você não pediu. Ah, mas aquele imóvel lá está abandonado. Não interessa, não é teu. Não é teu. Eu não vou jogar lixo lá porque o imóvel está abandonado. E pichar, para mim, é jogar lixo. Bom, de qualquer forma, está na Câmara de Vereadores projeto do Executivo, né? Que traz uma tentativa de apertar a fiscalização aí sobre esse negócio, né? Multando empresas que possam vender esse tipo de tinta, mas aí é interessante. Vale para Blumenau, mas o cidadão pode comprar em qualquer outra cidade da região. Não tem cabimento, né? Enfim, mas é uma tentativa de tentar melhorar, né? Aumentar a fiscalização também seria uma boa tentativa de tentar melhorar essa situação. Quem fiscaliza, né? Aliás, eu tenho um vídeo que a polícia, a empresa de vigilância contratada pelo proprietário do imóvel foi acionada. Aliás, eles perceberam através de câmera, abordaram o indivíduo, a polícia militar chegou, aplicou um TC, o cara gravou isso, o pichador ali, ele gravou, publicou isso e dando risada, porque nem a tinta foi recolhida, nem a tinta. Precisamos evoluir, quando, na então. verdade, né, quando alguém comete crime, tudo aquilo que ele utilizou para cometer um crime é apreendido. Não levaram o celular dele, não levaram a câmera que ele usa na cabeça, tanto que ele publicou, não levaram as tintas, não levaram nada. E aí as autoridades também erraram, né? Outra situação, o vereador Gilson de Souza, do União Brasil, apresentou um projeto para pagamento com Pix, cartão de crédito, débito, com tecnologia por promoção, para pagar a passagem do transporte coletivo. Mas ele só se aplica em uma próxima concessão. Então, se esse projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores, o vereador Gilson disse que dessa forma conseguiria passar, se não teria vício de inconstitucionalidade, né? Já tem uma concessão em andamento. Até lá, né? Até a próxima concessão, quem sabe esses equipamentos já estejam até obsoletos, né? É isso aí. Mas a gente tem problemas atuais que também mereciam ser destacados. Por exemplo, eu utilizo o terminal do bairro Água Verde. Para colocar crédito lá, cara, pelo Pix, é uma guerra. Um dia tem, outro dia não tem. As pessoas que te atendem te tratando assim de um jeito absurdo. Primeiro porque você está numa situação, você nem enxerga quem está do outro lado. Sim. Mal tem uma visibilidade, parece que você é um criminoso que está chegando ali, que a pessoa tem que ter toda a defesa do mundo, nem te ver, tal, sei lá. Mas é uma sensação meio ruim nesse sentido. Um sistema que não funciona. Eu estou falando para botar crédito no cartão, nem estou falando de dentro do ônibus. Não aceita cartão de crédito e débito, que é uma vergonha isso, cara. É uma vergonha. E aí querem avançar no transporte coletivo de mulher. Não consegue nem resolver problemas assim. O que já deveria atender, né? O que já deveria atender, o que já é previsto, não funciona, né? Olha como é fácil resolver, se quisesse, né? Olha como é fácil. A gente não tem nem acesso a botar crédito no cartão.
E com um deveria negócio ter- e um sistema que falha a todo momento, que só te dá uma opção, que é do Pix. É. Ah, E deveria ter totens, né, para atendimento ali, que daí os mais jovens utilizariam, tal, enfim. não, se você for carregar o cartão no aplicativo, olha, é por boleto, cara. Pois é. Boleto. É da época da crochinha, né? E detalhe, o boleto também deve ter QR Code para Pix, agora é lei, né? Nem Agora- olhei, mas é verdade. Agora o é lei. boleto tem que ter Pix. É uma Bem lei lembrado. nacional. Tem que É, ver isso também. Duvido que. Pode olhar que não vai ter, Jorge. Pode olhar Mas, que meu não vai Deus, ter. né? Com tanta tecnologia, né? Se vendendo uma cidade tecnológica, Aham. né? A gente tem que passar por isso. Mas É eu, um vou, atraso. eu vou te falar o seguinte, né? Quando a gente fala dessa empresa que ganhou a concessão em Blumenau, gente, eu acho que não haveria pior. Eu sempre digo e repito, se a Blumob sair de Blumenau, Blumenau só ganha. Eu não tenho dúvida Será? disso. Blumenau, vai vir alguma nova, eu acho que pior, eu realmente acho, posso estar errado, mas eu acho que não vai existir. Estive em São Paulo semana passada. Cuida com essa teoria tiririca aí, porque Pior que tá, não fica, né? Ficou. Mas enfim, estive em São Paulo semana passada, os metrôs lá não aceitam Pix também, nem crédito. olha só que atraso. É só dinheiro e débito. Só dinheiro e débito. Agora vai entender débito e nos não a- Pix. Né? E nos aeroportos, né, os totens automáticos são a pegadinha. Eles te forçam, apesar de que eles tentam demonstrar que não querem que você vá para a fila do check-in. Se você tiver uma malinha para despachar ali de 10 quilinhos, 12, vamos colocar 12. A 165, por exemplo, de Guarulhos para Navegantes, R$ 165, ó, 12 quilinhos. Se você vai lá, assim, ó, passou dos 10 quilos. Não, pode ir levar nas costas, quer dizer, é uma pegadinha lá, sacana, né? E também, aproveitando para comentar isso, tragédia anunciada no aeroporto de Navegantes por conta dos motoristas clandestinos ali, né? Finge ser motoristas de aplicativo. Eu já vi matérias sobre isso também. E né? farei, Jorge. É uma tragédia anunciada. Isso tu não vê em Florianópolis. A cuidado, tragédia né? aconteceu em Florianópolis. Aí minaram lá. Tu não vê isso em São Paulo, com os aeroportos gigantes que existem. Mas aqui em Navegantes está todo mundo de olho fechado. Vou provocar esses responsáveis todos, né? O pessoal do aeroporto, do município, polícias, enfim, porque é absurdo. É uma tragédia anunciada. Sem falar dos golpistas, né? Que uma corrida que você faria por R$60, eles vão te cobrar 200. Bom, continuando aqui com Câmara de Vereadores de Blumenau, foi aprovado o projeto que permite a utilização de muros de escolas para permutar equipamentos de segurança nessas unidades de educação. Uma boa iniciativa? Eu vejo que sim, Jorge. Infelizmente, né? Ter muro em escola já é muito triste. Mas é necessário ao mesmo tempo que triste, né? Mas na época que nós estudávamos, certamente, pelo menos onde eu estudava, o muro era de meia altura, se o aluno via, até a criança via por cima, né? Quem estava do outro lado. Mas enfim, já que existem os murões e que podem ser aí para gerar uma economia ao município, eu vejo sim como uma boa iniciativa, até porque daí também estimula a segurança, porque o marginal que sabe que existe isso também vai ser aqui tem placa só pelo outdoor que existe, né? Mas é mais uma vez buscar na iniciativa privada algo que deveria ser da administração pública, né? Exatamente. Sempre fique isso, né? Eu Exato. acho que a gente tem que parar um pouquinho, pensar, analisar, refletir um pouco mais sobre para que caminho a gente está andando. Sim. Aliás, haja dinheiro nos cofres públicos, né, Jorge? E eles não param de gastar nunca, né? E gastar mal. 130 alunos vão responder por indícios de inconsistência na documentação da universidade gratuita. Esses 130 são de processos analisados pela Polícia Civil. Ali tem inconstitucionalidade, alguma coisa pendente. Inclusive saiu muito na mídia essa semana, né?
Um aluno que tem mais de 800 milhões em patrimônio, que foi estudar de graça pela universidade gratuita. E como é que isso passa? Teve vereador. Como é que isso avança? Né? Então, esses alunos investigados podem perder benefícios e devolver os valores das mensalidades. A pergunta que fica assim, por que teve que acontecer algo, uma denúncia, uma investigação, um trabalho de imprensa, inclusive, mostrando, para que se fosse feito o pente fino? É, mais uma vez, a política e não a vontade de ajudar, né? A politicagem, né? Que foi muito explorado o programa pelo próprio governador, que foi uma promessa de campanha que ele acabou cumprindo, mas vão tocar, sabe? O tocar a boiada, né? Essa frase ficou famosa também. Vamos passar a boiada, deixar a boiada passar, porque daí temos os números para apresentar na campanha eleitoral, os números para isso, os números para fazer propaganda institucional, autopromoção política. E dessa vez não vai ser tão saudável de divulgar esses números, justamente porque, né, o feitiço virou contra o feiticeiro, nesse caso aí. Mas é ao mesmo tempo triste, porque a gente reclama tanto dos políticos e do que eles fazem, que pelo menos esses 130, a tendência é que pelo menos esses 130 tenham feito aquilo que a gente vive criticando, que é se beneficiar de um sistema que deveria ser para quem realmente precisa. Não tem cabimento. Um vereador de uma cidade do meio oeste, esse indivíduo aí com quase R$ 1 bilhão de patrimônio. Né? Isso aí tinha que... E aí, assim, como aquela fraude do INSS, que a gente não viu ninguém preso, pichar uma estátua lá da cadeia no Brasil. Mas roubar de aposentados, roubar de estudantes, não dá cadeia. Nem preso, nem processado, né, gente? Exatamente. É outra vergonha também, né? Nossa. Vamos lá. Mudanças na área azul. 230 vagas estão sendo liberadas do sistema, né? Segundo a Secretaria de Trânsito e Transporte, são vagas poucos usadas ou quase nunca utilizadas que vão ficar lá. Vagas para quem quiser utilizar. Mas serão monitoradas. Se numa dessas vagas aí começar a parar muito veículo, ela pode voltar a fazer parte do sistema. Se nenhuma delas for utilizada, essas vagas em sequência, por exemplo, podem virar deixar de ser vaga de estacionamento para virar uma ciclofaixa, por exemplo. Algo nesse sentido. Essa, pelo menos, é a intenção da Secretaria de Trânsito e Transporte. Implantação da área amarela, que aumenta em 1 hora o período de estacionamento. Área azul 2, né, que é o limite. Área amarela 3, que é o limite. Aí em pontos onde, segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes, são locais em que o cidadão tende a ficar mais tempo, em frente de hospitais. Então serão implantados, né? Santa Isabel e Hospital do Pulmão. E na Vila Germânica também, onde que há muitos eventos que tendem a deixar a pessoa mais tempo lá. Mais para frente, a intenção é que aquele tempo que você perde, hoje você paga 1 hora, usa 40, 20 minutos, tu jogou fora. Sim. A tendência é que esses 20 minutos sejam acumulativos para um próximo estacionamento. Isso é, segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes, uma adaptação do sistema que já está sendo realizada e o quanto antes deve ser aplicado. E o que me chama a atenção também, hoje a área azul é um serviço contratado pelo município. Deve ser lançado um projeto de concessão do serviço. O município arrecadaria recursos com isso para investir no transporte coletivo. Essa seria a ideia. Eu lembro que esse sistema veio com o secretário antecessor, o atual, né, que também fazia parte do governo anterior, mas que a gente da imprensa questionou essas situações, por exemplo, sobraram
eu coloquei aqui 1 hora, mas eu resolvi em meia hora. Não é fracionado, né? Não é fracionado, né? Exato. E aí, enfim, isso eu acho que é muito positivo. É a questão da área amarela, extremamente positivo. Faltam estacionamentos ali na região da Vila Germânica, né? Então, quando tem grandes eventos, shows nacionais, até abrem uns ali de uns terrenos que ainda estão vazios naquela região. Mas, no geral, não. E aí, faltam vagas de estacionamento. Aumentar para 1 hora, eu acho que vai tornar ainda mais escassos as vagas ali. Mas também, ao mesmo tempo, que é necessário, porque as pessoas ficam ali mais do que 2 horas. Na frente dos hospitais, indiscutível, né? Embora acaba sendo mais barato hoje você estacionar dentro... Num particular ali na região do que na rua. Fora, né? Sem falar da segurança, porque dentro lá, se acontecer alguma coisa, você vai ser ressarcido por uma instituição privada, tem seguro, enfim, e na rua não, né? Mas, enfim, tudo isso eu vou falar, como eu também comentei, da universidade gratuita, né? Precisou acontecer para depois eles mudarem. Mas que bom, parece que a mudança vem para melhorar. Exatamente. Lembrando, né, que tudo isso também está sendo debatido por uma comissão especial na Câmara de Vereadores, né? Que faz essa pressão para se agilizar essas alterações. Como é importante, né, que a Câmara de Vereadores instalem essas comissões temporárias em assuntos assim, né? Que exigem uma celeridade no processo. Exato. Então, acho que isso é um avanço bem positivo, a cidade ganha. Para vir aqui uma concessionária, certamente vai ter que aumentar o número de vagas e aí a área azul passa a ir para mais bairros, principalmente da região central, e mais movimentada, né? Temos aí Tupava Seca, Tupava Norte, Escola Agrícola, Água Verde, Velha. Com certeza esses bairros aí poderão sim ser impactados. Garcia. Então, esses bairros aí mais próximos aqui do centro, eu não tenho dúvida que aumentará o número para que uma empresa tenha interesse em participar dessa concessão, não tem dúvida. Incógnita com relação ainda às servidoras da área azul, né? O que elas vão fazer? Trabalho não falta. Trabalho administrativo dentro da Secretaria de Trânsito e Transporte não falta. Aliás, tem um burburinho gigantesco. Vão mexer aí no plantão, nos horários, na carga horária, na escala dos plantonistas. Estão dizendo que não vão mais atender acidente de trânsito. Jorge, quem vai ter que atender é a Polícia Militar e a Polícia Civil, como é assim nas outras cidades. E aí é uma discussão que vai longe, e aí eu diria, para que mexer no que está dando certo? O que não está dando certo se mexe, mas no que está dando certo eu não mexeria. São alterações que vêm por aí, né? Olha, a empresa responsável pelo aquele caminhão do acidente dessa madrugada, né, divulgou uma nota, diz que está colaborando, né, com todas as investigações, lamenta pela tragédia, se solidariza com as vítimas e os familiares, diz que desde a ciência do fato colabora com as autoridades para esclarecer todas as circunstâncias deste acidente. A empresa é a Lagopão, lá do Rio Grande do Sul. Mais uma do Rio Grande do Sul, né? Exatamente, né? É lógico que os empresários também são surpreendidos com um fato como esse. Não tem como controlar, mas tem como alertar, né? Seu motorista diariamente. E aí, né? Grandes empresas, não sei qual é o tamanho dessa, mas eu fiz contato com essa empresa de Joinville? De Jaraguá? De Caxias do Sul com a tal. Eu só fui respondido por robôs. Aí, né? A gente tem o faro ali, jornalístico, tal, que uma pessoa menos instruída não conseguiria. Não conseguiria o contato do RH dessa empresa jamais. Por eu ter sido um jornalista, um veículo de imprensa, eles me responderam com agilidade. Mas eu imagino como é que um motorista de uma empresa dessa também não é tratado.
né? Então, talvez, ó, bom dia, boa viagem, se precisar a gente tá aqui. E lembre-se de cumprir rigorosamente as leis de trânsito, não beber, se precisar de ajuda psicológica, a empresa está aqui à sua disposição, se precisar disso e tal. Então falta isso, falta um olhar mais humano por parte dos empresários com relação aos profissionais da estrada também. Para fechar, Jefferson Santos, nessa semana foi muito falado sobre 2 pontos, né? O fim do City Tour, serviço com inviável, né? Eu nem sei se esse serviço era divulgado. E também o investimento da Vila Germânica em carros alegóricos do desfile da Oktoberfest em virtude da passagem da 40ª edição da festa. No City Tour a gente acaba tendo pouco conhecimento porque é um serviço voltado ao turista mesmo, né? Então, exato, as agências de turismo oferecem e tal. Mas era um city tourzinho, né? Era bem pequenininho mesmo, tal. E a cidade do porte de Blumenau ainda não, a gente é visível que não é vantajoso para a empresa, né? Manter o ônibus, motoristas, tal, seguro, enfim. Eu só via praticamente o City Tour mesmo nos desfiles da Oktoberfest, né? Que daí tem aquele serviço de autodescrição. Essas pessoas vão ser as que definitivamente vão sentir falta, né? Mas está aí, a prefeitura pode fornecer esse serviço através de uma parceria, não tenho dúvida, para atender os deficientes visuais e auditivos, né? Para acompanharem os desfiles da Oktober e outros desfiles da cidade. Com relação à 40ª edição, não vi ainda direito de que forma eles vão apoiar e investir, Jorge, mas acho que também, né, é uma edição que marca. Então, se é para ter algo ainda mais bonito, porque os desfiles da Oktoberfest é algo ímpar que a gente leva, assim, é um dos nossos cartões de visita para o mundo inteiro. É muito bonito, eu sou suspeito, assim, eu amo os desfiles da Oktoberfest. Acho que é uma das coisas que a gente tem de melhor mesmo em Blumenau, assim, para atração turística. E se for para melhorar, que seja, se for para atrair mais gente, aí não sei, né? Se é para atrair mais gente, porque também tem as limitações, não pode se encher tanto, né? A Vila Germânica, enfim, mas se for para melhorar, se conseguirem tornar ainda melhor, que seja positivo, né? Valeu, Jefferson Santos, do portal Meso Regional, com a Semana em Foco. Um abraço, Jefferson. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo, um ótimo final de semana a todos. Final de semana que vai ficar assim, ó, chovendinho, instável, né? Durante sábado e domingo, a previsão pelo menos aponta isso, algo semelhante ao dia de hoje. Então, se beber, não dirija, tenha sempre responsabilidade, né? Não cause dor de cabeça para você mesmo, nem para sua família. Jefferson Santos, do portal Meso Regional, com a Semana em Foco.